diferente para você, amém? Pode sentar glorificando a Deus aqui nesse lugar. Eu prometo ser rápido. Quando você pensar que eu estou começando, eu já estou terminando. Então, por favor, preste atenção aqui. Eu prometo ser rápido e ser bem diretivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou te fadigar. Então, me preste seus ouvidos por rápidos minutos. Lucas capítulo 8. Dentro do Evangelho de Lucas é um dos capítulos que eu mais gosto, porque simplesmente vai começar com um grande paradoxo. E qual é esse paradoxo? A Bíblia diz que Jesus está em uma cidade por nome de Cafarnaum, juntamente com os seus discípulos. O texto vai dizer que Jesus vai olhar para os seus discípulos e olhando para eles, ele diz: vamos para o outro lado. Esse outro lado era uma região grega conhecida por Decápolis. Havia 10 cidades nessa região, e uma dessas cidades é a famosa cidade que você conhece muito bem por nome de Gadara. A Bíblia diz que Jesus, saindo de Cafarnaum, ele vai até a cidade de Gadara juntamente com seus discípulos. Discípulos esses que iam à frente de Jesus anunciando a sua vinda, aonde os discípulos logo avisava que Jesus chegava atrás. A Bíblia diz que quando Jesus ele entra na cidade de Gadara, logo vem um menino, e o texto diz que esse menino estava possuído por demônios. Quando o texto diz que o menino estava possuído por demônios, o texto está dizendo que a atribuição das suas ações não está no menino. O menino agora não tem poder das suas ações, porque os demônios tomaram de conta da vida dele. Ou seja, o que o menino fazia não estava atribuindo a sua própria ação, mas sim a ação maligna que estava dentro dele. Ou seja, o menino já não respondia mais por ele. A Bíblia diz que quando Jesus entra em Gadara, Jesus ele vai avistar esse menino possuído por demônios. E a Bíblia diz que agora o menino vai se prostrar e vai adorar. Isso daqui mexeu comigo, por isso esse é um grande paradoxo. Por que um grande paradoxo? Porque a atribuição das ações do menino não se deve a ele, mas sim aos demônios. Ou seja, os demônios se prostraram para adorar a Jesus. Olhe para cá, olhe para cá. Os demônios se prostraram para adorar a Jesus. Até os demônios tentaram adorar a Jesus. Só que eu acho lindo dessa mensagem, porque Jesus jamais aceitará a adoração feita por demônios. Olhe para cá. Jesus jamais aceitará a adoração feita por demônios. Jesus aceita a adoração da igreja. Eu vou repetir para você entender. Jesus aceita a adoração da igreja. E só quem é igreja nessa noite, e só quem é igreja nessa noite veio para adorar O menino possuído por demônios se prostra e tenta adorar, só que Jesus não aceita. A Bíblia diz que Jesus vai expulsar os demônios do corpo daquele menino. Só que os demônios vão gritar. E qual é o clamor dos demônios? O clamor dos demônios é o seguinte: não nos mande para o abismo. Nos lance para onde? Para dentro daquela manada de porcos. Algo vai me impressionar no texto, porque o texto vai dizer que Jesus expulsa e manda para aquela manada de porcos. No momento que os demônios possuem os porcos, a Bíblia diz que os porcos vão se lançar ribanceira abaixo. E o texto vai dizer, e vai ser categórico em dizer, que não sobrou nenhum porco vivo. Isso vai mexer com o cenário de Gadara. Por quê? Vamos lá. Porque agora os pastores dos porcos vão ficar com raiva de Jesus. Ficar com raiva de Jesus por quê? Porque simplesmente Jesus deu um grande prejuízo. E quando eu digo prejuízo, eu digo financeiramente para aqueles pastores. Porque a renda daqueles pastores estava nos porcos. Só que agora os pastores teve um grande prejuízo. Por quê? Porque aonde Jesus chega, Alguém entendeu? Porque aonde Jesus chega, Jesus dá prejuízo para o inferno. Eu estou falando para pessoas que entraram aqui, que talvez Satanás estava fazendo bagunça dentro da sua casa, mas Jesus chegou primeiro, e aonde Jesus chega, o inferno tem que... Alguém acredita nisso daqui? Porque Jesus está entrando na casa de alguém aqui hoje. Jesus chega, aí a Bíblia diz que os porcos vão se lançar ribanceira abaixo por causa dos demônios. Não sobra nenhum porco vivo e agora os pastores vão ficar com raiva de Jesus. Porque
ficaram com raiva de Jesus, vão até a cidade de Gadara. Aí eles começam a proclamar um caos, dizendo: Jesus não pode permanecer na nossa cidade, porque Jesus não é bem-vindo. Jesus entrou aqui, está dando prejuízo para nós. Perceba que os pastores dos porcos priorizaram mais aquela manada de porcos do que a vida daquele rapaz. Em nenhum momento os pastores se compadeceram da vida daquele menino que estava escravizado pelos demônios, porque sempre vai ser assim para pastor de porco. Pastor de porco sempre vai priorizar aquilo que dá dinheiro, mas pastor de ovelha... Eu vou repetir porque eu senti que aqui tem pastor de ovelha aqui nesse lugar. Pastor de porco está mais interessado naquilo que você traz, mas pastor de ovelha não está interessado naquilo que você tem, está interessado naquilo que você é. Então não se preocupa, porque graças a Deus que aqui nesse lugar, aqui só tem pastor de ovelha. Aí o texto diz que os pastores vão proclamar um caos, não aceita mais que Jesus permaneça em Gadara. Eu disse inicialmente que os discípulos eram avisados por Jesus aonde iria, porque os discípulos iam à frente de Jesus, e aonde os discípulos iam, Jesus ia atrás. Só que agora o cenário vai ser diferente, porque agora Jesus está sendo expulso de Gadara. Jesus não tem como dizer para os discípulos: vão à minha frente. Jesus até diz, ele até diz assim: vocês vão por terra e eu vou pelo mar. Só que a saída pela terra chegaria 3 dias depois de Jesus, ou seja, os discípulos de maneira nenhuma chegariam primeiro do que Jesus para avisar a sua vida. Só que o texto vai me impressionar, porque a Bíblia diz que quando Jesus sai de Gadara e ele entra novamente em Cafarnaum, já tem uma multidão, olhe para cá, já tem uma multidão que espera Jesus com alegria. Mas espera, Jesus não foi avisado que estava chegando, mas já viu a multidão que estava esperando ele com alegria. Em Gadara, rejeitado, mas em Cafarnaum recebido com alegria. Em Gadara, rejeitado, mas em Cafarnaum recebido com alegria. Porque para todo lugar que alguém te rejeita, Deus ele sempre vai preparar um lugar para alguém te receber de braços abertos. Eu vou repetir, porque Deus está falando com pessoas aqui. Não se preocupa com as pessoas que te rejeitam, porque para todo mundo que te rejeita, Deus sempre vai preparar alguém que te receba com alegria. Tem uma multidão, essa multidão espera Jesus. Só que o que está acontecendo no meio daquela multidão é um culto para os judeus conhecido como quebra-cadixa. Para quem não sabe, o quebra-cadixa era uma oração, ou melhor, um culto, e o nome desse culto no português significa o culto da morte. O que está acontecendo ali é que o dirigente do culto é alguém muito importante. O nome desse dirigente é simplesmente Jairo, chefe de sinagoga. É o próprio Jairo que dá o tema do culto. Quando Jairo chega até Jesus e diz: Jesus, vamos até a minha casa, porque a minha filha está quase morta. Peraí, morreu? Não, está quase morrendo. Então Jairo, ele vai até a pessoa certa para resolver a sua situação. Só que na mentalidade de Jairo, Jairo pensa: se Jesus chegar a tempo na minha casa, ele pode curar a minha filha. A mentalidade de Jairo é: naquele dia, Jesus vai curar a minha filha. Só que tem dias, igreja, olhe para cá. Só que tem dias que Deus não quer curar ninguém. Tem dias que Jesus não vai querer curar. Jesus ele vai querer ressuscitar. Eu vou repetir para você entender. Tem dias que Jesus não vai querer curar. Jesus vai querer ressuscitar. Por quê? Porque se Jesus simplesmente curasse a menina, alguém olharia e diria: não, foi o remédio que eu dei para ela. Alguém olharia para o cenário e diria: não, foi o médico que eu contratei, foi o médico que eu paguei, ele já sabia que ela não iria morrer. Só que eu, Felipe, digo que Jesus queria que a menina morresse. Sabe por quê? Porque quando a morte bate dentro de casa, não tem remédio que adianta. Não tem médico que ressuscita quem está morto. Somente Jesus. Aí, tem dias que Deus não quer curar ninguém.
ele vai querer ressuscitar, porque ele sabe que somente ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Sabe qual é o problema de muita gente? O problema de muita gente é que só vai atrás de Jesus quando a situação já está no impossível, já não tem como mais fazer nada. Só que aí você sabe que quando o controle sai da sua mão, você vai perceber que o controle nunca saiu da mão de... Olhe para cá. O que vai acontecer? Jairo vai até Jesus, ele sabe que Jesus pode curar sua filha. Na mentalidade de Jairo ele tem, ele vai curar minha filha. Só que no meio do contratempo, tem uma multidão que está apertando Jesus e oprimindo. E nessa multidão, tem pessoas muito importantes. Simplesmente porque Jairo era uma pessoa muito importante. Jairo era chefe de sinagoga. Para ser chefe de sinagoga naquele tempo, tinha que ter pelo menos 40 anos, tinha que ser um ancião, tinha que ser muito rico, tinha que ter muito dinheiro, e tinha que ser um grande erudito, um grande estudioso. Jairo atendia todos esses requisitos. A Bíblia diz que uma grande multidão é atraída simplesmente pela figura de Jairo, porque Jairo é alguém muito importante pela sociedade judaica. Na multidão que Jairo atrai, tem simplesmente toda a classe sacerdotal, toda a classe política, citando eles, fariseus, saduceus e aí vai. Também tem as mulheres chamadas carpinteiras, mulheres que eram pagas simplesmente para chorar numa cerimônia fúnebre. E também, como toda multidão, tem os curiosos. Essa multidão, atraída por Jairo, está apertando Jesus. E a Bíblia diz que por trás da multidão, por trás do culto, tem alguém que vai tocar na orla da veste de Jesus. Ela não pode estar no culto, ela não pode estar naquela reunião, porque é considerada impura. Naqueles dias, era considerada impura uma mulher que passasse do ciclo menstrual normalmente, 7 dias, conhecido por nós hoje. Essa mulher já sangra 12 anos. Ela tinha que estar afastada. Ela nem poderia estar naquela ocasião. Só que o texto vai dizer que ela vem por detrás da multidão, toca onde ninguém tocou e tira o que ninguém conseguiu tirar. A Bíblia diz que quando Jesus sente o toque daquela mulher em suas vestes, a Bíblia diz que Jesus vai dizer: olha, alguém me tocou porque eu senti sair virtude e poder. Pedro, o discípulo linguarudo de Jesus, que não aguentava com a sua língua na boca, vai tentar questionar Jesus no meio da multidão. Olhando para Jesus, ele vai dizer: mas mestre, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor ainda pergunta quem é que te tocou. Aí Jesus vai ensinar uma das melhores lições para Pedro, que nem sempre um culto lotado, todo mundo vai conseguir tirar virtude e poder. Porque se for para vir um culto como esse, e levantar a mão, todo mundo levanta. Se for para vir um culto como esse, glorificar, todo mundo glorifica agora, para tirar virtude e poder. Para tirar virtude e poder não é para qualquer um, não é só para qualquer, não é para todo mundo não. Para tirar virtude e poder é só quem faz o que ninguém fez, é só quem toca onde ninguém tocou, vai extrair aquilo que ninguém nunca conseguiu. Alguém veio aqui tirar virtude e poder de Jesus, porque eu sinto graça. Jesus vai se ensinar para Pedro uma das melhores lições. Veio e ela entrou num culto onde ela não estava permitida de entrar. Tirou o que ninguém conseguiu tirar. Isso daqui me impressiona. Porque nesse cenário, a Bíblia diz que Jesus vai parar para sanar aquela hemorragia daquela mulher. Jesus vai curar aquela mulher. Só que o texto diz que nesse meio tempo que Jesus cura essa mulher, vem alguém de dentro da casa de Jairo. E perceba agora. Veio alguém de dentro da casa de Jairo. E agora a notícia que Jairo tem não é a mesma de quando ele saiu de dentro de casa. Por quê? Porque quando Jairo sai de dentro de casa, a notícia que Jairo tem é: a minha filha está quase morrendo. Morreu? Não, está quase morrendo. Só que quando Jesus para curar aquela mulher, imagino eu que Jairo já tinha projetado o caminho que Jesus iria passar. Imagino eu que Jairo já tinha projetado o tempo que Jesus iria curar a sua filha. Só que quando Jesus para curar aquela mulher, a Bíblia diz que a situação e o cenário vai mudar. Por quê?
Porque quando Jairo sai de casa, a menina está quase morrendo. Só que agora vem alguém de dentro da casa de Jairo e diz para Jairo: Jairo, não precisa mais perturbar o mestre. Por quê? Porque a tua filha já morreu. Olha para o seu irmão novamente e diga para ele: Jesus tem uma nova realidade para você. Não, diga com mais força: Jesus tem uma nova realidade. Jairo tem uma realidade. E qual é a realidade? A morte está batendo na casa dele. A morte está fazendo festa dentro da casa de Jairo. E agora, Jairo vai perceber que não consegue mais fazer nada. Por quê? Porque perante a morte, nem mesmo Jairo, uma figura muito importante para os judeus, conseguia fazer alguma coisa. Jairo, ele tinha todos os trâmites politicamente falando. Jairo, ele podia chegar muito facilmente ao governador da época. Jairo podia chegar muito facilmente ao imperador, simplesmente pela sua figura. Agora, com a morte, Jairo não pode mais fazer nada. Aí o texto vai mostrar que quando Jairo recebe a notícia da realidade que sua filha morreu, Jairo não consegue falar nada. Jairo não tem mais reação. A única coisa que Jairo faz é se calar, porque ele não consegue mais fazer nada. E aí é que quando Jairo se cala, que Jesus fala. Que é quando Jairo não consegue mais fazer nada, que Jesus entra na situação. É aí que quando Jairo percebe que perdeu o controle da situação, que Jesus vai mostrar para Jairo que sempre esteve no controle dele. Eu estou falando para pessoas que entraram aqui nesse lugar, que talvez já tinha perdido esperança do amanhã. Mas sabe o que é lindo? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo de número 18. Paulo vai dizer: e Abraão creu contra a esperança. No mundo diz que a esperança é a última que morre. Só que a esperança de Abraão já tinha acabado há muito tempo. Por quê? Porque a esperança do mundo acaba na morte. Só que a esperança da igreja venceu a morte. Você já percebeu que no mundo tudo acaba na morte? Quando você vai ver o casamento vai acabar onde? Até que a morte nos separe. Só que o casamento com Jesus é diferente. Romanos capítulo 8, versículo 36. Nem mesmo amor, nem mesmo a vida, nem profundidade, nem a altura, nem os anjos, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Jesus. O cenário muda. E o que Jairo consegue fazer? Nada. Jairo se cala. E aí é que Jesus entra na situação. Porque quando Jairo não consegue mais responder, quem responde por Jairo é Jesus. Jairo recebe a mensagem. Qual é a mensagem? Ó, tua filha já morreu. Não precisa mais perturbar o mestre. Aí Jesus responde. Não é Jairo que responde, é o próprio Jesus. Jesus olha para aquela pessoa e diz: ó, Jairo, não temas. Creia somente e ela será. Jairo agora tem duas palavras. Eu quero que você entenda isso daqui. Jairo tem uma palavra de realidade e Jairo tem a palavra de Jesus. E agora Jairo tem uma decisão a tomar. Qual que ele vai escolher para fazer parte da sua vida? A realidade ou a palavra de Jesus? Você já percebeu que quanto mais a gente vive na nossa realidade, mais a gente procrastina aquilo que Deus tem para a nossa vida? Olha, eu com 8 anos de idade, eu recebi uma palavra de promessa. E quem nunca recebeu uma promessa aqui de Jesus? Eu recebi com 8 anos de idade, dizendo: ó, você vai ser um grande pregador. Mas na minha realidade, eu olhava para a minha realidade, não tem como eu ser um grande pregador com 8 anos de idade. Mas olha o que Jesus faz. Porque Jesus, ele sempre vai transformar a realidade baseada em uma palavra. Por quê? Porque a realidade não pode mudar aquilo que Jesus fala, mas aquilo que Jesus fala pode mudar. Oh, alguém entendeu ali? A realidade não é capaz de mudar aquilo que Jesus já te prometeu.
mas aquilo que Jesus te prometeu pode mudar a realidade que você está vivendo. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm promessa, mas a realidade não é favorável. Mas Jesus está dizendo: a minha palavra é maior do que qualquer realidade. Basta uma palavra de Jesus para essa situação mudar total. Alguém acredita nisso? Porque Jesus está liberando uma palavra. Jairo tem uma decisão: ou ele acredita na realidade e para no meio do caminho, ou ele acredita naquilo que Jesus disse para ele. Então Jairo se decide e leva Jesus para a sua casa. E talvez isso daqui seja um dos maiores paradoxos do Evangelho. Por quê? Porque quando Jairo leva Jesus para a sua casa, Jesus vai perceber que a casa de Jairo está em bagunça. Por quê? Tem muita gente. E nem sempre, aonde tem muita gente, todo mundo está no mesmo propósito. E por não estar no mesmo propósito, acaba atrapalhando aquilo que Jesus quer fazer com você. Quer que eu te prove? A Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Jairo, Jesus ele libera mais uma palavra e diz: a menina não está morta, ela apenas dorme. Quem ouviu isso de Jesus estava chorando, mas quando ouve, começa a zombar. Na frente de Jairo, está chorando, mas nas suas costas está zombando. Na frente de Jairo está chorando, mas nas suas costas está zombando. Porque Jesus é especialista em ver aquilo que você não vê. Jesus é especialista em ouvir aquilo que você não ouve. E por saber disso, igreja, tem gente que é tão inconveniente que acaba estragando o ambiente. Aí Jesus percebe: pera, se não consegue acreditar naquilo que eu digo, já, se tu não colocar para fora, eu mesmo vou colocar. Jairo, se você não conseguir, eu mesmo tiro por você. Mas permanecer, não vai permanecer. Porque nem todo mundo que está ao seu redor entende a promessa que Deus te fez. Nem todo mundo que está ao seu derredor vai entender a promessa que Deus um dia lhe prometeu. Aí Jesus prefere tirar do que permanecer. Porque se permanece, a promessa não se concretiza. Alguém se lembra de Abraão? A Bíblia diz que Abraão tinha uma grande promessa. Só que Abraão vai desrespeitar a promessa de Deus. Porque Jesus vai olhar para Abraão e vai dizer: sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teus pais. Abraão sai da terra dele, da casa dos pais, mas leva com ele que não era para levar. A Bíblia diz que Abraão leva com ele o seu sobrinho por nome de Ló. Só que Deus não pediu para que Abraão levasse Ló com ele. Aí, quando Ló está com Abraão, a promessa está retida. Aí Jesus prefere tirar Ló para que a promessa... Eu estou falando para pessoas que entraram aqui nessa noite, que tem muita gente que está travando a promessa de acontecer. Mas não se preocupa, porque nessa noite é noite de seleção. Jesus está tirando. Porque antes do milagre acontecer, antes da promessa se concretizar, Jesus ele tem que colocar a casa em ordem. Aí Jesus tira. E quando Jesus tira, Jesus ele vai entrar para dentro do quarto, vai fechar a porta. E agora dentro da casa de Jairo, só vai permanecer quem é para permanecer. Permanece dentro da casa de Jairo Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina e o próprio Jesus e a menina que está morta. Perceba que Jesus tem 12 discípulos, mas ele só leva para dentro de casa 3, porque nem todo mundo que está ao seu lado. Aí Jesus entra. A Bíblia diz que Jesus fecha a porta. E quando Jesus fecha a porta, Jesus vai ressuscitar a menina. A Bíblia diz que Jesus ressuscita a menina e diz: Talita cumi, levanta e anda. A menina se levanta, ressuscita. E agora, olha isso daqui. Eu disse que no começo o culto que eles estão participando é um culto chamado de quebra-cadisha, o culto da morte. Porque os judeus entendiam mais ou menos assim: quanto mais rápido uma pessoa morre, mais rápido a alma dela se liga até a Deus. E quando essa alma se liga até a Deus,
mais rapidamente ela pode receber o reino de Deus, aquilo que Deus preparou para a sua vida. Então a expectativa daquela multidão é para que a menina morresse mais rapidamente. Quanto mais rápido ela morrer, mais rápido ela vai receber aquilo que Deus preparou. A expectativa da multidão é simplesmente que a menina morresse. Só que eu gosto de Jesus, porque quando Jesus ele entra na situação, Jesus ele quebra algumas expectativas. Jesus, quando entra no ambiente, Jesus ele quebra algumas expectativas. Eu estou falando para pessoas aqui que tinha muita gente que estava torcendo somente para você morrer. Eu estou falando para pessoas aqui que tinha muita gente torcendo para a sua queda. Só que Jesus entrou no ambiente. E quando Jesus entra no ambiente, Jesus ele decide quebrar algumas expectativas. A Bíblia diz que tinha uma multidão que estava esperando a menina morrer. Só que agora a mesma multidão que estava esperando a menina morrer é a mesma multidão que vai ter que ver a menina ressuscitada. A mesma multidão que estava esperando a menina morrer é a mesma multidão que vai ter que ver a menina ressuscitar. Eu gosto disso, porque Jesus traz de novo à vida aquilo que estava morto, somente para surpreender. Eu estou falando para pessoas aqui que há muito tempo já estavam mortos, mas Jesus decidiu ressuscitar. E muita gente vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer Imagina para a multidão que estava esperando a menina morrer, vendo a menina ressuscitada, e eu começar a bater cabeça e dizer: peraí, o que aconteceu dentro daquele quarto? O que aconteceu na vida de Jairo? O que aconteceu na vida dessa menina? Melhor, vão se surpreender de um tanto que vão dizer: o mesmo Jesus que mudou a vida dela é o mesmo Jesus que eu quero que muda também a minha vida. O mesmo Jesus que transformou a vida desse rapaz é o mesmo Jesus também que eu quero que transforme a minha vida. Jesus está surpreendendo muita gente por amor à sua vida. Se coloca de pé, se coloca de pé. Porque eu sinto graça de Deus aqui nesse lugar, e Deus está dizendo para alguém que hoje é noite que Ele está ressuscitando quem estava morto há muito tempo. Paulo vai dizer para Tito no capítulo 2, no versículo 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para alguém: está entrando salvação dentro da tua casa hoje. Está entrando salvação dentro da tua família hoje. Você até pensou que ia morrer, mas Jesus está ressuscitando. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu oro agora, Pai, por uma igreja que às vezes, Pai, ou melhor dizendo, alguns até queriam pensar em desistir, ou até melhor, já até desistiram da caminhada, olharam para trás simplesmente porque a sua realidade não era tão favorável assim. Mas nessa noite, Pai, através dessa oração, se esse humilde servo tem crédito contigo, Pai, eu peço que para todos aqueles que pensavam em desistir, que essa palavra seja um alento para suas almas. Espírito Santo de Deus, eu oro e intercedo por cada vida que entrou aqui, e se entrou alguém aqui morto, Pai, que nessa noite venha sair desse lugar, voltando a viver novamente. Espírito Santo de Deus, não nos conformamos com essa realidade, porque sabemos que a tua palavra é maior do que a realidade que estamos vivendo, e a palavra hoje tem realidade nova chegando para a história de alguém, tem novas coisas, novas notícias, boas novas chegando para a história de alguém aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu sinto o teu agir aqui nesse lugar, eu sinto a tua graça, eu sinto o Senhor falar com pessoas aqui. Trabalhe, Espírito Santo, no coração de alguém.
Trabalha na história de muita gente, Pai, que já tinha pensado em desistir, mas que nessa noite essa chama novamente venha se reacender. Não perdi o controle, não perdi o controle, eu não perdi o controle. A sua história já estava escrito, filho. Não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle. Jesus não perdeu o controle da situação, assim como Jeremias. Eu estou falando para pessoas que, como Jeremias, queria desistir da caminhada. No capítulo 20, versículo 9, Jeremias vai olhar para Deus e vai dizer: eu não quero mais profetizar, eu não quero mais falar sobre o teu nome, eu não quero mais pregar sobre você. Só que a Bíblia diz que todas as vezes que Jeremias proferia tais palavras, Jeremias sentia um fogo arder dentro do seu peito, que encerrava todos os seus ossos. Sabe por que você ainda não desistiu? Porque tem uma chama que queima dentro de... Sabe por que você ainda não parou? Porque tem algo que está queimando dentro do seu ser. Nessa noite eu quero te estender um convite, com a permissão do pastor, é claro. Se tiver alguém aqui que não aguenta mais viver da forma que está vivendo, Albert Einstein vai dizer que somente um tolo, ele vive da mesma forma, querendo obter resultados diferentes. Se você até hoje não conseguiu obter resultados diferentes, simplesmente está na sua maneira de viver. Nessa noite eu te estendo o convite. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, porque de verdade já não aguenta mais a forma que está vivendo, eu te convido aqui na frente. Pode uma mãe se esquecer do filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, o tanque de Betel estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam, ele estava esquecido, prenderam, ele estava esquecido, deram uma cruz para ele, estava esquecido, lapiadoras estava esquecido, crucificaram, ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle, eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita, filho. Eu não perdi o controle, eu não perdi o controle. A maior diferença de Adão para Jesus é que Adão entrou no paraíso vivo e saiu morto, mas Jesus entrou no sepulcro morto e saiu de lá. Eu estou falando para pessoas que talvez entraram aqui mortas, mas mortas não sairão daqui. Nessa noite eu profetizo que você terá vida novamente em Jesus. Jesus está ressuscitando pessoas novamente aqui. Eu te estendo o convite mais uma vez. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, eu te chamo aqui na frente. Eu vou estender pela última vez e entrego o microfone. Se tiver alguém aqui
aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, Jesus te chama aqui na frente. Nós iremos orar por você. Vergonha não é vir aqui na frente. Vergonha é continuar da mesma forma que está vivendo e não querer mudar. Jesus, Ele tem uma nova história para você. Tem alguém? Não tem? Então que as palmas louvem ao Senhor.